Atos capítulo 27, em nome de Jesus. Em verdade te adoramos. Atos capítulo 27. Amém, irmão? Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Diz assim: e contudo necessário irmos dar numa ilha. Versículo 33, irmão. Diz assim: e enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já é hoje o 14º dia que esperas, e permaneça sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34, portanto, estou-vos a que comas alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Diminui, por favor. Que é misericórdia esse ventilador. Saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, a tua igreja se encontra presente hoje, nesta noite, meu Pai, para poder, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor, ouvir aquilo que tu quer, Senhor, ouvir, meu Pai, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um de nós, Senhor. Então venha, Senhor, ao ponto de cada um de nós, que a tua palavra, meu Pai, possa confrontar o nosso eu, meu Deus, para que possamos mudar, meu Pai, para que possamos ser diferentes, para que possamos, meu Pai, entrar num caminho totalmente diferente daquilo que nós estamos andando, meu Pai, mas que seja o caminho correto, o caminho de ti, Senhor, que nós podemos largar, Pai, esse caminho, Pai, do nosso eu, da nossa vida, Pai, de tudo aquilo que pertence a cada um de nós, meu Deus, mas que venha ser, ó Pai, implementado em cada um de nós, o teu caminho, a tua verdade, ó Pai, tudo aquilo que for direcionado por ti, ó Pai, a tua igreja venha estar presente, ó Pai, venha estar confiante e venha fazer, porque é o Senhor que vai direcionar cada um de nós. Por isso te agradecemos, ó Pai, e confiamos que a tua palavra irá falar com os nossos corações, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Por isso eu te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, como vocês podem ver aqui, havia uma situação que Paulo ele estava destinado a passar. Porque ele já sabia que ele ia passar por esse naufrágio. Se você ler no começo do versículo 27, ele é bem claro dizendo assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Então você para analisar, irmão, sobre cada um de nós, que o Espírito Santo vem falar hoje em nossos corações, é para que possamos entender uma coisa que muitas das vezes nós não prestamos atenção. Na nossa vida, nós temos diversas situações perante a cada um de nós que nós vamos ter que passar. Aquela de Paulo era somente uma situação. O naufrágio para ele era somente uma situação, porque além do naufrágio, o Paulo ele se apresentou em várias situações. Foi preso, apanhou diversas vezes, então aconteceu várias coisas na vida dele. Só que o que me
quê? Ele diz assim, ó, no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então você para analisar para cada um de nós. Quando você está numa situação, quando você está num problema, algo que está acontecendo na sua vida, a palavra de Deus, ela já vem no seu coração admoestando você. Assim como Paulo, ele disse aqui, irmão, muitas das vezes a palavra de Deus, o irmão que muitas vezes está aqui pregando, está falando, ele está falando contigo através do Espírito Santo e você não escuta aquilo que o irmão fala. Você não presta atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, está revelando ao irmão sobre admoestar você. Só para que você entenda que ele está dizendo aqui, ó, mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Tinha uma situação que eles estavam a fazer. Havia uma situação, eles já sabiam que o barco ia naufragar, irmão. Ele já sabia que aquilo iria acontecer ali. Só que você pode paralisar que muitas vezes a igreja ela não presta atenção naquilo que Deus diz. A igreja ela não presta atenção naquilo que a palavra de Deus diz e entra em desespero. Entra em desespero, às vezes o irmão está exortando, às vezes o irmão chega para você e fala, irmão, vai dar tudo certo, isso vai acontecer, mas você parece que parece que eu não consigo entender a situação. Parece que eu não consigo entender que aqui eu tenho que passar para aquilo, irmão, para a honra e para a glória de Deus. Nenhuma situação que Lázaro estava quando ele ressuscitou, irmão, você para analisar. Que Deus ele virou e falou o quê? Que não é o quê? Não é o que, igreja? Que ele falou. Ele virou para Lázaro e falou, não é essa doença, irmão, isso aí não é para a morte. Isso aí não é para ele, é para a honra e para a glória de Deus. Então você para analisar, irmão, que tudo aquilo que acontece na nossa vida, as situações que muitas das vezes nós passamos, que muitas das vezes nós entramos em desespero, não entendemos, não compreendemos, irmão. E é o que ele diz aqui para cada um de nós, é o quê? É para a honra e para a glória de Deus, irmão. A situação que Paulo, irmão, se Paulo ele não passa, se não passasse por essa situação, irmão, daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer. Logo em seguinte, no próximo versículo, no próximo capítulo, irmão, nada daquilo teria acontecido se Paulo não tivesse naufragado. Irmão, tudo o que acontece na nossa vida, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem a direção de Deus, irmão. Tudo tem a direção do Pai, que está com cada um de nós, irmão. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Paulo, ele passou muito tempo, irmão. Ele passou por muitos anos, perseguindo os cristãos. Perseguindo aqueles que falavam da palavra. Perseguindo aqueles que estavam dentro da palavra, irmão. Matava. Maltratava aqueles que estavam na palavra. Aqueles que estavam com Cristo. Mas a partir do momento que ele aceitou, irmão, a Jesus, a partir do momento que ele falou que ele aceita Jesus, que ele aceita a palavra, que ele aceita Jesus Cristo, irmão, ele muda completamente ele muda completamente a mente dele, ele muda completamente aquilo que ele pensa dentro das coisas. Ele muda. Sabe por que ele muda, irmão? Porque entra a bondade no coração, entra a misericórdia no coração, entra a justiça no coração, entra o Espírito Santo de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, entrou na sua vida, meu irmão. Entrou na vida de cada um de nós. E muitas das vezes o irmão está demonstrando através da palavra, irmão. Porque tudo que nós fazemos, irmão, tem que ser através do Espírito Santo. Porque se não for através do Espírito Santo, irmão, não vai dar certo. Se não for através do Espírito Santo, não vai dar certo. Por quê? Porque é humano. É humano, é pensamento carnal, é pensamento do homem, irmão. Tudo isso não vai dar certo. Hoje a humanidade está dessa forma aí, irmão. Um monte de doença que você vê no mundo. Um monte de situação que você no mundo. Sabe por quê? Porque foi feito pelo homem. Porque se foi feito por Deus, irmão, tudo ia dar certo. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis diz que toda criatura é o quê? Boa. Tudo de Deus é bom. As pessoas que se corrompem dentro do mundo. Mas quando Deus te fez bom. Quando Deus ele fez a tua vida, quando você foi posto dentro do ventre da sua mãe, irmão, Ele te fez bom. A diferença é que quando você entra nesse mundo, irmão, você entra debaixo do pecado. Aí é necessário, é por isso que é necessário cada um de nós confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. É por causa disso. Mas você
O que ele está querendo dizer aqui, ó? Tem de bom ânimo, ou seja, o que ele está querendo dizer, irmão? Só tem uma situação, tem algo ocorrido, mas eu estou te falando o quê? Tenha bom ânimo. Sabe por que ele falou esse tipo de coisa? Porque eu estou falando que foi Deus que falou, que foi uma revelação que ele teve. Porque isso aqui, irmão, quando ele se levantou para falar para eles, irmão, ele já tinha recebido a revelação antes. Ele já tinha recebido antes, que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ou seja, irmão, sabe por que não aconteceu nada com os tripulantes, com a tripulação? Porque foi revelado por Deus, foi revelado pelo Espírito Santo, irmão. Quando Deus ele te dá uma revelação, irmão, creia nessa revelação, irmão. Quando Deus ele te dá algo, vá até o final, irmão. Quando Deus ele te dá algo para você fazer, faça! Porque vai dar certo, sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, porque esta mesma noite o anjo de Deus, irmão, é por Deus. Se for por Deus, irmão, vai dar certo. Se for por Deus, somente temos que crer, irmão. E ele continua dizendo, esteve comigo, de quem eu sou e a quem sirvo. Ou o que ele está querendo dizer aqui, ó, o reconhecimento. O reconhecimento o quê? De que Deus é o único na vida dele. O reconhecimento. Meu irmão, nós temos que ter esse reconhecimento dentro de cada um de nós, irmão. Está passando pela situação, mas reconheça que você é de Deus. Reconheça que você é dele, que você é filho dele, irmão, antes de qualquer situação. Essa é a diferença aqui. Ele entendeu, meu Paulo entendeu, irmão. Deus ele foi diretamente, irmão, por cada um de nós, irmão. Deus ele vai diretamente a cada um de nós. Ele não manda um, não manda outro, não. Ele vai direto. Sabe por quê? Porque nós temos agora, irmão, total acesso às coisas de Deus. Nós temos total acesso à palavra de Deus, irmão. Você tem total acesso. Quer falar com Deus? Fecha as coisas. Desliga de todo mundo, irmão. Vai falar com Deus. Vai entrar na palavra. Deixa Deus falar contigo. Você fala com Deus, deixa Ele falar contigo. Essa é a diferença, irmão. Há uma situação, sempre vai ter uma situação na nossa vida, irmão. A diferença está quando como que nós vamos nos portar naquela situação. Meu irmão, todo campo de batalha existe estratégia. Tudo aquilo que você vai fazer, irmão, que se enquadra em vitória, irmão, existe estratégia, não é de qualquer maneira, meu irmão. Não é de qualquer maneira, as coisas de Deus não é de qualquer maneira também, irmão. Satanás ele está o tempo todo tramando, nós estamos o tempo todo no campo com ele, irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, irmão. O tempo todo tramando contra cada um de nós. E a igreja está perdendo, por quê? Porque não está sabendo lutar, não está sabendo entrar na guerra, está entrando de peito aberto, sem proteção nenhuma, está perdendo. Está perdendo. Meu irmão, aqui o que aconteceu? O barco ele naufragou. Mas aquele que estava dentro do barco, irmão, nada aconteceu. Nada vai acontecer com cada um de nós, irmão. E aí ele continua dizendo, versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que Deus está querendo dizer para cada um de nós, irmão? Alan, fala para você mesmo agora, irmão. Bota o seu nome agora. Eu vou colocar o meu. Alan, não temas. Alan, não temas. Igreja, não tema. Nada vai acontecer com cada um de nós, irmão. Sabe por quê? Porque como foi falado no começo, é para a honra e para a glória de Deus, irmão. Quem vai ser exaltado não vai ser eu. Meu irmão, aquilo que eu passei quando eu era pequeno, irmão, não sou eu que sou exaltado. O irmão, ele foi lá, fez as coisas dentro do hospital. Meu irmão, não é para a glória de Deus. Hoje, quando eu falo as coisas, irmão, eu exalto a Deus, eu exalto a Cristo, aquele que me tirou daquele leito. É Ele que é para ser exaltado, que diminua eu e que Ele cresça. Aleluia. Essa é a diferença. Então, quando ele falou a qual eu sou servo, ele quis dizer o que, irmão? Que eu sirva a Ele. Eu sou menor, Ele é maior na minha vida. Deus é maior, irmão. Deus ele está na plenitude, irmão. Mas se você para analisar, irmão, que com toda a glória, com toda a majestade, com tudo aquilo que Ele tem, irmão, Ele ainda se diminuiu por cada um de nós. O amor dele é tão grande, irmão, que Ele se fez maldito por cada um de nós. O amor dele é
irmão, para poder nos salvar. Para analisar isso, irmão. Entenda isso. Entenda isso. Quando você começar a entender isso aqui, irmão, você vai começar a vencer. Vai ser sempre vitória atrás de vitória. Por quê? Porque você pegou o embalo, você entendeu. Nós estávamos lá na obra hoje, lá fazendo as coisas. Meu pai virou para o irmão e falou assim: irmão, calma lá. Quando a gente pega o embalo, irmão, a gente vai. Quando a gente pega o embalo, a gente vai. Estamos fazendo, o irmão vai lá só para dar uma olhada agora. Você vai para dar uma olhada, sabe por quê, irmão? Porque quando o irmão ele pega o embalo, quando você pegar o embalo das coisas de Deus, quando você pegar o embalo dessa palavra, irmão, não vai ter ninguém que te segure. Não vai ter família, não vai ter inimigo, não vai ter satanás, não vai ter ninguém que vai te segurar, irmão. O único que pode te segurar é você mesmo. Aleluia. O único que pode te segurar é você mesmo. Com a imposição, você vai e se impõe. Você imputa em você mesmo a palavra. Você imputa em você mesmo a Jesus. Esse é o problema da igreja. Sabe por quê, irmão? É por isso que está dizendo, tenha bom ânimo, porque está contigo. Qual foi a última pregação, irmão? A última pregação que foi falada da palavra, irmão. A palavra está contigo, está na tua boca. Você que tem que fazer agora, está contigo, irmão. Entendeu, irmão? Sabe por quê? Porque quando o irmão ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, ele toma a responsabilidade de tudo. Assim como foi dito no estudo na semana passada, ele toma a responsabilidade. Sabe por quê? Foi revelado a ele, porque ele é o único que tinha capacidade de chegar e falar assim: ô, irmão, vem cá, pessoal, tribulação, vem cá. E você vê que daqui a pouco, era muita gente que estava lá. Era muita gente, nós vamos ler aqui daqui a pouco. Era muita gente que estava ali dentro, irmão. Então ele chegou e falou assim: vocês vão ficar brincando aí? Vocês vão ficar brincando aí, não quer comer? Ai, irmão, eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Eu não quero, irmão. Irmão, isso não tem nada a ver com Deus, irmão. Faça o que tem que ser feito e acabou. Isso não tem com Deus, não, irmão. Já pensou se Cristo ele ficasse fazendo isso? Ai, sim. Quero ir não. Tá com preguiça. Vou morrer, vou derramar meu sangue lá. Uma galera que não merece muito também. Tu já pensou se Deus ficasse, se Jesus ficasse assim, irmão? Uma galera lá que... Lá de cima, quando eu tava lá, eu vi o que eles faziam. Era muito legal. No final da trajetória. Já pensou se Jesus ficasse assim? E a igreja fica assim hoje em dia, meu irmão. A igreja fica assim hoje, faz corpo mole. Faz corpo mole para as coisas de Deus. Faz corpo mole, imputa. Ah, será que eu sou capaz? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que não? Paulo ele chegou na responsabilidade e falou assim: ó, senta todo mundo aí. Vamos falar aqui o que é certo. O Espírito Santo de Deus, hoje Deus me revelou isso e aquilo. Meu, você para analisar. Que depois que ele fala isso, irmão, nos instantes começaram a comer. Nos instantes começaram a fazer o que era para ser feito, irmão. Que aqui, ó, para cada um de nós, o que está dizendo aqui, ó, no versículo 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam com temor. Eles estavam com temor daquilo que iria acontecer. A igreja muitas vezes fica assim, com temor. Muitas vezes tem uma doença que pode ser que não tenha cura, mas eu já vou morrer mesmo. Ah, já vai acontecer isso mesmo. Ah, o mundo ele já está assim mesmo. Não tem problema, o mundo já está assim mesmo. Vai acabar daqui a pouco. Não precisa. Totalmente ao contrário daquilo que Deus fala. Fala para cada um de nós o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformado. Então eu não posso me conformar com a situação. Sabe o que quer dizer o mundo, irmão? Quer dizer em tudo que há. Então eu não posso me acomodar, irmão, naquilo que está acontecendo. Eu não posso achar que aquilo é normal. Eu não posso achar aquilo que está incomodando, irmão. Eu acho com uma normalidade. Quem age com normalidade é o mundo, meu irmão. Então aqueles tripulantes, aquele pessoal que estava lá, ele estava assim, ó Paulo, a gente já vai naufragar. A gente vai morrer mesmo. Para que comer? Para que fazer isso? Para quê? Para que eu li a palavra? Para que eu viver a Deus? Para que eu estar na igreja se eu não consigo, se eu não vou fazer? Irmão, é por isso que Deus deixou tudo para cada um de nós. A capacitação
Para não ter esse tipo de coisa. Antes mesmo de acontecer, Deus já cortou. Antes mesmo. Então eles estavam pensando dessa forma. Aí ele continua dizendo: portanto, exorto-vos o que comas alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Sabe o que, irmão? Eles estavam ali para comer o que era material. O alimento mesmo. Mas hoje, para cada um de nós, irmão, o nosso alimento é a palavra de Deus. O nosso alimento, irmão, sabe quando nós estivemos, irmão, muitas vezes desanimados, muitas das vezes nós não estamos muito aquém de que nós temos que estar, irmão. Vai na palavra, que Deus ele vai reanimar os teus anos, vai te dar saúde, vai te dar paz, vai te dar longanimidade, vai te dar amor. Sabe por quê, irmão? Porque entra o Espírito Santo de Deus e sai o Alain, e sai o meu eu, e sai aquilo que é meu, a impureza, toda a amargura, todo o ódio, tudo aquilo que não provém de Deus, sai dali, irmão, e entra a palavra de Deus, irmão, que modifica, que cura, que liberta, que transforma. Volta, irmão. É pela palavra de Deus, é que o Espírito Santo está falando para cada um de nós. Exorto-vos para que coma. Ele está dizendo o quê? Exorta a igreja para que ela coma, se alimente da palavra de Deus, que quando vier a situação, irmão, ele vai estar forte, vai estar firme, fortificado na palavra de Deus, irmão, que é vitória para cada um de nós, irmão. Amém, Jesus. Obrigado pela palavra. Amém. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo: saúde, porque nem um cabelo cairá na cabeça de qualquer de... A rapaziada vai cair no mar, afundar, num lugar que eles nem sabiam onde era, que depois que eles descobriram que era o lugar, o camarada ele vira para você e fala: não vai acontecer nada com você. O camarada está no hospital, com alguma doença, ele está ali numa situação que é irreversível, vai acontecer alguma coisa, ele vira para você e fala: não vai te acontecer nada. Você fala: tá doido. Esse cara tá doido. Virou para fora e falou: esse cara tá doido. Olha o que está acontecendo lá fora. O navio se acabando. Olha as coisas se acabando. É o que muitas vezes, irmão, a igreja ela se encontra nessa posição, irmão. Ela olha lá para fora, ela olha para a humanidade, ela olha para as notícias, ela olha para as coisas que estão acontecendo e ela fala: esse cara tá maluco. Como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou transformar essas pessoas? Pessoas perdidas, né? O que diz agora que está na moda essa geração. Né? Essa geração, né? A minha tia gosta de falar isso. Geração Nutella. Irmão, não é dessa forma. Aí eu estou olhando para o mundo e eu fico desanimado. Não, eu olho para o mundo, eu tenho que ficar feliz, porque são mais pessoas para serem transformadas, são mais almas, irmão. Eu olho para o mundo, eu não enxergo pessoas contaminadas. Eu olho para o mundo, irmão, e eu enxergo almas para serem pescadas, para poder ser salvas pelo Espírito Santo, para ser salva por Jesus Cristo, irmão. O que eu vejo como problema, o que o mundo vê como problema, eu vejo como uma oportunidade. Aleluia! O que os médicos veem como problema, os hospitais lotados, irmão, eu vejo como uma oportunidade de entregar para aquelas pessoas o quê? A palavra de Deus. O cristão é assim, irmão, aquele monte de gente que estava lá. Aquele monte de gente que estava lá e diz assim, ó, 35, e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos. E partindo começou a comer, e tendo já todos bom... Opa! E tendo todos já bom... ânimo. Sabe por que teve bom ânimo? O que ele disse? Ele disse aqui, ó. Tomando o pão, deu graças a Deus. Não sabe o que significa isso aqui para cada um de nós? É a descida de Jesus, mano. Aleluia. Quando Jesus ele desce na nossa vida, irmão. Quando o Espírito Santo ele desce na nossa vida, irmão. E você dá graças a Deus, irmão. Não tem como você ter mau ânimo. Não tem como você resmungar. Não tem como você murmurar, irmão. Porque ele faz te ver tudo. Ele faz você ver claramente as coisas dele. Ele faz você ver claramente a tua salvação. A salvação da tua família. A salvação da tua casa. A salvação dos seus amigos. Daqueles que estão à sua volta. Sabe por quê, irmão? Porque você partiu. Você o quê? Você ministrou a palavra
o pão vivo que desceu do céu. Então ele partiu o pão, irmão. Assim como Jesus fez o quê? Na Santa Ceia. Partiu o pão e deu graças. O que quer dizer para nós, irmão? Dá graças pela palavra. Dá graças por aquilo que Deus te dá. Dá graças por aquilo que você tem. Dá graças, irmão, por aquilo que você tem. Dá graças, irmão, porque Deus ele não te abandona. Deus ele não te deixa órfão, irmão. Pode parecer difícil, irmão, mas não é impossível. Não trate Deus como que seja qualquer um, irmão. Não trate Deus como se fosse qualquer um, como se fosse um médico qualquer da humanidade, como se fosse qualquer um, irmão. Não trate Deus assim. Trate como seu Deus, como o único e autor, consumador da sua fé, irmão. Trate ele assim. Trate como o único. Ele continua dizendo: e tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas. Olha a oportunidade que ele teve, irmão, de evangelizar todos que estavam ali dentro. Olha a oportunidade. Poderia ser todos cristãos ali? Poderia. Poderia não ser? Poderia também não ser. Mas olha a oportunidade de renovar a fé, de renovar, irmão, a crença em Deus. Olha a oportunidade de você pregar o evangelho, irmão. Tudo aquilo, como eu acabei de falar, tudo aquilo que todos viam como problema, Paulo vira como oportunidade. Sabe por quê? Porque logo em seguida, irmão, quando acontece tudo, eles vão amar, acontecem as dificuldades. Ele diz aqui, ó, no capítulo 28, versículo 1, diz assim, ó. Eu estou resumindo um pouco, irmão, para poder a gente conseguir um pouco de tempo, porque a hora daqui a pouco já nos cobra. Se você quiser dar uma lidinha em tudo que acontece aqui em nome de Deus, dentro do primeiro versículo. Diz assim, o título é Paulo em Malta. Ele diz assim, ó, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Irmão, sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É que a igreja muitas das vezes é muito afobada. A igreja é muito afobada. Deus ele já preparou as coisas para cada um de nós, irmão. O melhor para cada um de nós, e muitas vezes a igreja ela fica com uma pulga atrás da orelha. O que será? O que será que Deus preparou para mim? O que será que aconteceu para mim? Ele nem sabia para onde eles iam, irmão. Eles nem sabiam aonde eles iam cair. Eles não sabiam de nada. Se era um lugar perigoso, se era um lugar tranquilo, se era um lugar... Eles não sabiam, irmão. Mas o que ele está querendo dizer aqui para cada um de nós, irmão? O que o Espírito Santo está querendo dizer nesse primeiro versículo aqui? Sem ele saber, irmão. Muitas das vezes, Deus ele te revela aquilo que é objetivo no coração de Deus para cada um de nós. Mas muitas das vezes ele não revela, não, irmão. Muitas das vezes ele não revela aquilo que ele tem. Você só acontece depois e você fica surpreso com aquilo que Deus faz por você. E muitas das vezes, irmão, ele revela para você e faz muito mais daquilo que você pensa ou imagina, irmão. E você também fica surpreso com aquilo. Então pare, meu irmão, pare de ficar pensando, irmão, e viva aquilo que Deus quer falar para cada um de nós, que a outra pregação também falou, irmão. Viva hoje, meu irmão, entrega hoje, consagra hoje, viva hoje, irmão, aquilo que Deus quer falar para você, aquilo que Deus quer fazer por você, faça hoje. Não fique afobado, não fique pensando nisso ou naquilo, irmão. Eles não pensaram nisso, eles só pensaram em quê? Em primeiramente o quê? Se fortificar na fé. Eles receberam a revelação através de Paulo, através do Espírito Santo de Deus para Paulo. Paulo passou para as pessoas que estavam ali dentro. Depois aconteceu o que realmente iria acontecer, que era o naufrágio. Depois aconteceu, irmão, aquilo que Deus falou que ia fazer, que não ia acontecer nada com aqueles que estavam ali dentro. E aí que depois vem aquilo que Deus quer. E aí que depois vem o propósito de Deus. E agora nós vamos entender aquilo que Deus queria para ele dizer, ó. Versículo 2. Preste atenção nisso aqui, irmão. Depois de tudo isso que aconteceu. E os bárbaros usaram conosco de não pouca... Você ia ver que o lugar não era muito tranquilo, não. Mais uma vez,
irmão, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntando uma quantidade de virgens e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Então você para analisar, irmão. Uma outra coisa aqui que Deus ele quer falar para cada um de nós, rapidinho. Muitas das vezes, irmão, quando você nega a si mesmo, Deus ele quer para você algo novo. Ele quer para você uma vida nova. Ele quer para você uma situação nova. Só que dentro dessa situação nova, irmão, você vai encontrar coisas que muitas das vezes você não vai se agradar. Você vai encontrar muitas das vezes coisas que vai te chamar a atenção negativamente. Mas é por isso que você tem que estar antes, irmão, fortificado na palavra. Fortificado, é por isso que ele fala o quê? Para que tenhas o quê? Saúde. Para você, meu irmão, aguentar as tribulações, aguentar os problemas, irmão, na nova terra, porque você viver as coisas de Deus, você viver Jesus Cristo, é um outro ambiente, irmão. Um ambiente de que você batia em você e você batia de volta. Um ambiente de que te amargurava, você amargurava de volta. Um ambiente de que não te perdoava, você também não perdoava. Um ambiente, irmão, de que não te amava, você também não amava, irmão. Isso vai ser banido de você. Isso vai ser banido de cada um de nós, irmão. Vai entrar em um novo ambiente, vai entrar em uma nova coisa, você vai entrar em uma nova terra, irmão. Você pode não conhecer essa terra, irmão, mas Deus ele está contigo. Deus ele está contigo, irmão. Então Paulo ele entrou numa terra que ele não conhecia. E logo de cara já acontece isso com ele. Você pode analisar. Logo de cara já chega uns camaradas aqui. Já chega meio agressivo. São os bárbaros que estavam ali. Depois ele foi fazer uma simples coisa, irmão. Vai e é picado por uma víbora. Você começa a falar assim, meu Deus, que é isso? Que novo lugar é esse? Para onde o Senhor quer que eu vá? Poderia passar isso na mente de Paulo. Falar assim, eu apanhei, eu fui preso, naufraguei, entrei num lugar que eu não sei onde é, fui mordido. O Senhor quer mais o que de mim? Muitas vezes a igreja ela se depara assim, irmão. Deus, eu pedi misericórdia, eu pedi paciência, Deus me dá mais coisas. Eu virei para uma pessoa, irmão, eu estava conversando sobre a palavra de Deus, eu virei para uma pessoa e falava assim, a pessoa vira para mim e fala assim, Deus, eu peço tanta paciência, Deus. Mas parece que não entra em minha paciência. Eu falo, sabe por quê? Porque você não está entendendo. Porque quando você pede paciência a Deus, você está pedindo mais problemas. Como assim, Alan? A pessoa vira para mim, como assim? Você está pedindo mais problemas. Sabe por quê? Porque como você vai trabalhar a tua paciência se você não tem situações para você trabalhar a sua paciência? Como você vai ter, irmão? Como você vai ser aprovado se você não tiver provas para você passar? Então chega assim disso, irmão. Para para pensar. Se tu pedir paciência, se tu pedir amor, se tu pedir as coisas, irmão, Ele vai te dar situações. Deus ele não te dá de bandeja, Ele te dá a ferramenta para você trabalhar. Meu irmão, ele te deu aqui a palavra, aqui a ferramenta de trabalho de cada um de nós, irmão. Aleluia! Essa é a ferramenta de trabalho. Então você tem que administrar, você tem que pegar e fazer que aquela ferramenta se torne algo bom para você e para os que estão à tua volta. A pessoa fala, realmente é. Entendi. Eu vou ter mais situações, eu peço paciência. Deus ele vai me dar mais situações do que para eu trabalhar a minha paciência. Tu vai trabalhar até tu conseguir. Quer amor? Então eu vou te dar pessoas que te odeiam para você amar. Oh, glória. Ah, você quer perdão? Eu vou te dar situações para que você possa perdoar. É assim que Deus trabalha, irmão. Ele te dá a ferramenta. Quem usufrui é você. Quem usufrui sou eu, irmão. E para fechar, ele diz aqui, ó, para cada um de nós. Versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. E ele diz, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum? Não padeceu nenhum? Não aconteceu nada para ele. E as pessoas que estão à tua volta vão ficar sempre surpresas. Sabe por quê? Porque lá em Coríntios, Paulo ele diz, irmão,
sabedoria de Deus é loucura para os homens. As coisas mais viles deste mundo são as coisas, irmão. Deus, ele faz muito mais. Paulo, ele me chama a atenção por causa disso, irmão. Acima de tudo, Jesus Cristo, irmão. Mas as situações que Paulo passa é de realmente você entender. E aí ele continua dizendo, certamente esse homem é homicida. Eu assim, o que aconteceu? Não entenderam nada daquilo que aconteceu. E ele continua dizendo, e eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Paulo, né? Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de aparecer, diziam que era um Deus. E ele continua dizendo, e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia os herdantes que pertenciam ao principal da ilha, por nome público, o qual não recebeu. E hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar na cama enfermo de febres. E disseria o pai de público que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito por isso, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidade e sararam, irmão. E ele continua dizendo, os quais nos distinguiam também com muitas honras. E havendo e navegar, proveram as coisas necessárias. Então você para analisar aqui, irmão. As pessoas que não sabiam, nem conheciam quem era Deus, ele pregou para aquelas pessoas. Ele fez a diferença para aquelas pessoas que não sabiam ele. Tanto é que eles pensavam que ele era o quê? Um Deus. Pensavam que ele era um Deus. Não, mas Deus é que estava com ele. Você vai analisar, irmão, que ele diz aqui que pensavam que era um Deus, o que? D minúsculo. Pensavam que era um Deus qualquer que estava aí, irmão. Mas mal eles sabiam, irmão. Depois entenderam que quem estava com ele era Jesus Cristo. Então, irmão, se Jesus Cristo estiver contigo, irmão, pode vir víbora, pode vir serpente, pode vir leão. Irmão, você vai fazer igual Paulo, vai sacudir e vai jogar para lá. Sabe por quê? Porque ninguém toca no ungido de Deus. Amém, igreja? Amém, salva de